Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tic Tac do Investidor, esse canal que vai trazer muita informação sobre vida financeira, vida de investimentos. E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre as fases da vida de acordo com a minha visão, tá? Eu vou tentar gravar esses vídeos sem cortes, então eu vou fazendo minha colinha ali, vocês vão me acompanhando aqui, espero que você goste. Se você gostar, não esqueça, deixa seu joinha, e se você quiser me apoiar, me acompanhar nos próximos vídeos, é só se inscrever aí no canal. Bem, o que eu gostaria de ressaltar antes de falar das fases da vida de acordo com a minha visão, eu não vou tratar de casos muito específicos, tá? Por exemplo, doenças na família, filhos com necessidades especiais ou familiares com necessidades especiais, dentre outras ocasiões que podem ocorrer, né? Algum falecimento antecipado, alguma necessidade muito específica de uma pessoa, de alguém que está no meio familiar, e isso vai de acordo com cada um de vocês, né? Essas fases eu vou falar de uma forma bem básica, de uma forma que eu vejo e que se aplica a mim e a quem eu trato no dia a dia, então eu sei mais ou menos como é que são as coisas. Agora, se você tem outras fases, se você identificou outras etapas que eu não previ aqui, eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários também, para agregar para as pessoas, né? E a gente também discutir, eu posso aí também dar opinião e você deixa a sua, e a gente vai deixando esse ambiente bem legal, com bastante troca de ideias e conhecimento. Então vamos lá. Bem, o que é importante destacar, em todas as fases da vida, na minha opinião, a curiosidade, a sede do saber tem que estar presente. Desde quando você nasce até o fim da vida, isso nunca pode cessar. Isso para mim é primordial, princípio básico, tá? Além disso, como a gente fala de vida financeira, é muito importante sempre, desde o início, a gente ter em mente que a gente nunca gasta mais do que a gente ganha. A gente nunca gasta tudo que a gente tem, e principalmente a gente nunca gasta aquilo que a gente ainda não ganhou. Então essas fases são muito importantes para você ter em mente em todas as etapas da sua vida, tá? Tô usando uma colinha aqui, então peço até desculpas aí se eu for tirando aqui o olho da câmera, tá? Bem, sempre corra atrás, não se contente com o básico, não se contente com aquilo que talvez sua vida te ocasionou, né? Ah, eu vivo numa miséria, não se contente com essa miséria. Eu vivo numa classe média, não se contente com essa classe média. Eu vivo numa classe rica, não se contente com isso. Busque o que é seu, busque os seus objetivos, tenha objetivos na vida. Então todas as etapas essas são um dos pilares também. Não desistir, tá? Não tenha medo de errar, aprenda sempre, tá? Erros são humanos, a gente erra desde o início até o fim, então não tenha medo de errar. A maioria das pessoas não consegue ser bem sucedida, não consegue encontrar o seu eu, ou o que você nasceu para ser, por simples fato de medo de errar. Ela quer sempre acertar. Ela acha que o erro é algo que deve ser banalizado. E não, na verdade, eu acho que quando a gente desde criança, a gente tem que ser estimulado a errar. Porque é com o erro que a gente aprende, tá? Então esse é outro pilar que eu vou tratar aqui também, tá? Tenha percepção e discernimento sobre tudo. Isso já são para as fases depois dos 18 anos principalmente, mas eu acho que depois dos 10 isso já faz bastante sentido começar a incentivar isso, que é você discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado em todas as fases da vida. E o outro pilar, antes de eu começar a falar das fases específicas, é o networking, tá? O que é networking? Num resumo, é você se relacionar com outras pessoas. E quando eu falo de se relacionar, é trocar ideias, é você se posicionar, é você saber ouvir, é você interagir com pessoas. Isso vai fazer uma grande diferença, desde quando você é criança até a sua adolescência, vida adulta e tudo mais. Isso é muito importante, criar esses laços que são, além de amizades, são laços profissionais e que fazem você crescer, se desenvolver na vida e aprender com erros de outras pessoas. Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Fase número 1. Eu chamo ela de fase do conhecimento, tá? Ela é do 0 até os 20 anos, na minha opinião. Ela é baseada em arriscar, errar e aprender, tá?
É nessa fase que a gente se dedica bastante em aprender, a conhecer, a estudar, tá? Então, se você está nessa fase, se você está assistindo, ou se você já passou dela, mas ainda você se vê ainda nessa fase, onde você tem que se dedicar aos seus estudos, onde você está ainda pensando naquilo que você é bom, se você ainda está encontrando uma área de preferência sua, você ainda está nessa fase, tá? Essa base de 0 a 20 anos é uma base que eu tenho, mas pode ser maior ou pode ser menor, de acordo com o seu dia a dia, tá? Bem, o que eu falo? Foque bastante em fazer cursos extras, em participar das coisas, tá? Sabe, na escola, quando fala assim, vamos fazer um grêmio estudantil, vamos fazer uma atividade em grupo, vamos fazer uma apresentação, quem quer participar de tal coisa, de tal outra, se posicione, participe, se instigue, vá contra o que você talvez não faria, sabe? Eu detestava participar das coisas, mas eu sabia que eu tinha que ir contra isso porque ia ser bom pra mim. Então sempre quando tinha algum evento, alguma coisa na escola, eu queria participar. E era meio desconfortável pra mim, mas era muito importante, isso me ajudou bastante. Eu acho que se você tá nessa fase de conhecimento, de estudo, de aprendizagem, você tem que ir pra cima, sabe? Errar mesmo e aprender, ser ousado nessa parte, tá? Além disso, por que fazer cursos extras? Inglês, espanhol, outras línguas, parte de Microsoft Office, sabe? Excel, Word, coisas básicas. Fábio, eu quero fazer na área esportiva. Legal, vai jogar uma bola, um vôlei, vai fazer algum esporte. Porque nessa fase é a fase que você vai identificar o que você tem mais afinidade em fazer. Fábio, eu tô ligado mais na área de computadores, gostei muito quando eu mexi, quando eu programei um software, alguma coisa assim. Isso você pode já desde os 10 anos já estar bastante envolvido com isso, bastante incentivado pelos seus pais e familiares. Fábio, não tenho esse incentivo, é o que eu disse, corre atrás, não dependa dos outros. Nessa fase é a fase de errar, é onde você pode errar à vontade. Se você precisa trabalhar antes, então se dedique antes a isso. Tem muitos cursos, tem jovem aprendiz, tem guardinha e várias coisas, não sei se em todos os estados tem isso, mas é muito importante você estar se dedicando nesta fase, tá? Se você passou dos 20 anos e se encontra nessa fase, você está ainda se autoconhecendo, você está buscando estudos e tudo mais, não se preocupe, mas se dedique em dobro, tá? Pense assim, pensa que vocês estão numa corrida, numa maratona, e que você sempre, a cada passo, você está na frente de muitos, e a cada vez que você se segura, muitos passam na sua frente. É uma corrida mesmo, porque você tem que ter essa visão de você se dedicar e buscar algo para isso, tá? E é nessa fase que normalmente você tem o primeiro emprego, tá? A primeira vivência com o mercado de trabalho. E é uma fase importante, porque esse primeiro emprego vai te ensinar muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, tenha discernimento, aprenda, olhe, seja curioso, muito importante nessa fase da vida. Se você é pai, que você incentive isso nos seus filhos. Se você é adolescente, que você busque muito disso. Bem, fase 2, dos 20 aos 35 anos, é a fase da dedicação. Essa é a fase que a gente arregaça as mangas e parte para o trabalho. É a fase onde a gente mais trabalha, é a fase onde a gente não tem muito tempo disponível. Isso para quem busca talvez um sucesso profissional. Não estou falando que todo sucesso profissional dependa disso, mas eu digo para a maioria das pessoas é isso que funciona, tá? Tem gente que você vai ver que se dedica muito em estudar, estudar também, mas se dedica muito em viajar, essas coisas. E como eu disse para vocês, eu tô falando da minha visão do que funciona. E é uma fase que eu acho que tem que se dedicar. É uma fase que você tem idade, você tem tempo, você não tem muitos laços, você não tem uma família muitas vezes, filhos e tudo mais, onde você pode se debruçar bastante em aprender muito, trabalhar bastante e ter bastante retorno. É nesta fase que começa a construção do seu patrimônio e aonde você vai
findar os seus primeiros objetivos palpáveis, tá? Então, nessa fase aqui, o seu patrimônio você já começa investindo. Eu acho que nessa fase você tem que buscar renda variável, ações, fundos imobiliários, né? Algo um pouco mais arriscado, onde você vai colocando de pouco em pouco, vai fazendo aquela reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? Algo que vai suprir as suas despesas mensais, pelo menos durante uns 3 meses, tá? E depois de você ter feito essa reserva, você vai começar a investir em ações ou em fundos imobiliários. A vantagem das pessoas que estão no atual, é que vocês têm vídeos do YouTube, da internet, que são muito bons, trazem muito conteúdos importantes. Então, vocês conseguem alinhar o seu dia a dia com esses vídeos que são importantes, que trazem conhecimentos, que trazem alguns nortes para vocês irem se baseando e começando essa vida financeira, tá? Aqui nessa fase você vai começar a desenvolver algumas habilidades específicas. Então, por exemplo, eu era muito bom com contas, e aqui você vai saber que você era bom não só com matemática, mas em fazer cálculo estatístico para fins de engenharia e tudo mais. Então aqui você começa a funilar o seu funil, que é aquela parte que você entrou no seu primeiro emprego. Aqui você já começa a saber mais ou menos o que você quer trabalhar, o que você gosta de trabalhar, tá? E aqui você começa a ter já seus primeiros bens, tá? Muitas vezes você já compra o seu primeiro carro, sua moto, você já compra a sua casa, você já entra no financiamento, já pega um apartamento e tudo mais. Não vou nem entrar se isso é certo ou errado, isso daí é assunto para outros vídeos, mas é nessa fase que você normalmente começa a ter seus primeiros bens. Por isso que eu falo, é uma fase muito importante, se dedique bastante. Se der para evitar comprar esses primeiros bens e você conseguir fazer uma gestão do seu patrimônio para que você consiga investir, é muito importante, tá bom? Bem, fase 3, nós estamos na fase 3, que é a fase dos 35 aos 55 anos, que eu chamo de estruturação. Nessa fase aqui, você ainda continua com a construção de patrimônio, só que ela vai ser reduzida, ou seja, você ficou ali 15 anos na fase de dedicação, e agora a gente vai de 35 a 25 anos, que são 20 anos, numa fase de estruturação familiar. Ah, Fábio, eu não quero ter uma família, não quero ter filhos, não quero ter esposa, não quero ter marido, não quero ter um companheiro, uma companheira. Tudo bem, então você vai esticar aquela fase de dedicação. Mas para mim, eu tenho família, eu estou nessa fase de estruturação. Ainda não tenho 35 anos, eu comecei um pouquinho antes, né? Mas já estou ali fazendo a construção de patrimônio, mas tive que reduzir um pouco isso para dedicar um pouco para a família, né? Então, estou muito nisso. Nessa fase aqui a gente busca muito estabilidade financeira. Então aqui o que você podia arriscar ali na fase de dedicação, que é mudança de emprego, você buscar crescimento, você ser sangue nos olhos, nessa daqui você já busca um pouco algo mais confortável, mais fixo para você, que tenha crescimento, mas que não seja aquela coisa meio tão arriscada assim. E é uma fase de fazer muitos seguros, seguro de vida, seguro de tudo que é possível, você acaba se precavendo, né? Tô falando nem de buscar seguradoras, mas você tenta cercar ao máximo para garantir a sua prosperidade e daqueles que ficariam caso você falecesse, alguma coisa assim, tá? Então essa fase de estruturação tem muito a ver com família. Se você busca isso, é uma fase aí que vai dedicar bastante. Depois vai ter vacinas dos filhos, vai ter escola, estudos, livros, desenvolver aquelas habilidades que estavam naquela primeira fase que eu comentei para vocês de conhecimento. Então você vai se dedicar para que eles continuem fazendo a roda girar e tendo sucesso futuro, para que eles antecipem esses anos que eu estou falando, né? E que eles consigam resolver isso tudo antes. E por fim a gente chega na fase 4, que é de 55 anos em diante. É uma fase onde você já está
já tirou o pé do acelerador, que você já quer curtir mais a vida, quer viajar mais, quer aproveitar mais. Você não é velho ainda, você está indo para a velhice, ou seja, você tem condições físicas para você ainda aproveitar a vida muito bem. Então, se você fez aquelas fases muito bem feitas, com certeza com 55 anos você vai estar muito bem, podendo aproveitar. O quão vai aproveitar depende do quão se dedicou naquelas outras fases, né? E o quão você, aquela pitadinha de sorte, que isso depende bastante, né? Eu acho que para todo mundo a gente tem muitas oportunidades, mas precisa de sorte também. E se você teve tudo isso, você vai estar muito bem. Às vezes começa um pouquinho depois, aos 60, mas acho que depois dos 55 você consegue estar dentro dessa fase de aproveitamento da vida, tá? De você curtir os filhos já na fase adolescente, às vezes eles já estão ingressando, se você teve filho antes, às vezes já está tendo netos, né? E tudo mais. É uma fase muito boa, dá para aproveitar bastante. Então são essas 4 fases. Desculpa, falei bastante, estou vendo aqui, deu quase 15 minutos aí, um pouco mais. E espero que vocês tenham gostado. Que nem eu falei, eu tô gravando os vídeos sem cortes, às vezes vai ficar um pouco mais longo, às vezes mais curto, mas o importante é trazer bastante conhecimento para vocês. Mas é isso, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa seu comentário se você enxerga outras fases, se você concorda comigo, se você vê algo diferente, e vai me atualizando também para eu poder aplicar no meu dia a dia, tá bom? Valeu, galera, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.